Olá, meus amigos, tudo bem? Nós vamos dar início hoje a um assunto bem importante que é feito por 3 aulas, tá? Então a gente vai dividir esse material aí em 3 assuntos, né, dentro de um tópico maior. O ciclo celular é um momento que a gente entra nos vestibulares, por exemplo, como um dos assuntos mais importantes, né? Sempre tem uma questão em alguma prova, né? Seja falando um pouco do DNA ou até mesmo da mitose e da meiose, tá? Primeiro vocês têm que compreender essa expressão, né, que é o ciclo celular, e nunca confundir o ciclo celular com a divisão celular em si. Né, porque o ciclo celular é como se fosse a vida da célula, né? E esse ciclo, nessa vida, ela passa por etapas, né? Passa por momentos. E é isso que a gente vai comentar na aula de hoje. Então, são 3 aulas, né? Primeiro momento a gente fala de intérfase, que são 3 momentos aí dentro da intérfase, a fase G1, S e G2, que vocês podem ver aí na capa, né, do material. E depois ainda temos a mitose e a meiose. Então a gente vai falar de 3 pontos importantes. Mas já vai marcando aí, o ciclo celular é composto de 2 etapas, né? É a intérfase, que é feita de 3 fases, G1, S e G2, e a divisão celular, que é mitose ou meiose. Tudo certo? Muito bem. Então a gente vai dar início agora comentando um pouco das células somáticas e das células sexuais, as células reprodutivas envolvidas aí na formação dos descendentes, né? Bom, aí vocês têm na imagem a célula somática. Pense assim, o que é uma célula somática? É aquela célula que vai ter resultado a partir da mitose, né? Então elas fazem mitoses e elas não estão envolvidas na formação de processos reprodutivos sexuados, tá? Então, por exemplo, você tem lá uma célula da pele, essa é uma célula somática. Você tem uma célula do neurônio, é uma célula somática. Células do fígado são células somáticas. Essas células costumam ter um conteúdo 2N igual ao número de cromossomos que for da espécie. Tipo, nós temos as células somáticas com 2N igual a 46. Tudo bem? Então, essas células vão sempre se propagar por mitoses e não estarão envolvidas na formação de descendentes sexuadamente, tá? Só muito cuidado, né? Células somáticas em várias espécies podem estar envolvidas na formação de descendentes através de mitose, aí por processos reprodutivos chamados de assexuados, tá? Tipo, células somáticas de determinada esponja ou quinidário podem fazer mitoses e aí podem gerar um descendente. Mas aqui estamos falando de sexuadamente, tá bom? Então, isso aqui a somática não está envolvida, ok? Muito bem. Então, aí vocês têm uma imagem que está nos mostrando aqui uma célula da pele, né? Então, tipo, estamos vendo aqui, claro que numa lupa você não ia ver isso, mas no microscópio você veria a célula somática da pele, tá? Bom, aqui nesse outro lado, a gente está vendo uma célula germinativa fazendo o processo de mitose, tá? Então, as células germinativas são células encontradas nos testículos e ovários e elas vão se propagar assim, por mitoses. Até certo ponto, elas vão fazendo essas mitoses, até que elas tenham uma indução. Essa indução ela depende de hormônios, depende de proteínas indutoras, né? São vários fatores para que elas mudem a sua informação do que fazer, né? Então, o que elas vão fazer? Elas passam a crescer e entrar em meiose. Então, aqui ó, a gente está vendo a multiplicação delas, né? Essa aqui, inclusive, está com números, né, representando as fases, né? Essa aqui se chama de fase de multiplicação das células germinativas. Então, tanto em testículo como ovário isso vai acontecer, tá? Aí vejam só. Quando chega o ponto dessa indução para crescimento, a célula germinativa ela cresce e dá origem a um outro tipo celular. Essa nomenclatura agora não vem ao caso, tá? Isso a gente chama lá de ovogônias, espermatogônias, ovócito 1, espermatócito 1, mas isso não é agora que vocês vão aprender, isso é depois numa aula envolvendo a reprodução mesmo, tá? Então, depois do crescimento, essa célula muda o nome, né? E passa a entrar num período de meiose. Aí ela vai fazer os gametas, ela vai ser responsável por dar origem aos gametas, né? Então aqui você tem multiplicação, número 2 seria a fase de crescimento, né? O número 3 representa a maturação celular, onde é a meiose em si, né? Essa célula faz meiose e dá origem a essas 4. E aí você tem os gametas ali embaixo produzidos, nesse exemplo aqui seriam os espermatozoides, tá? Mas isso tanto no ovário como no testículo acontece, ok?
Aqui, claro, como produto final o espermatozoide, você tem a representação do testículo. É só uma ideia geral aqui, ó. Como que se chamam essas células espermatozoides na sua classificação? Elas são chamadas de células sexuais ou gametas, e elas não são células somáticas, correto? Porque elas são envolvidas na reprodução sexuada. Então, uma célula somática não está envolvida nessa reprodução sexuada. Tudo bem? Ficou claro aqui? Tá bem. Então, a gente já tem uma ideia. A linhagem germinativa, ela até pode fazer mitoses, mas ela dará origem a gametas. Acontece tanto no ovário como no testículo, né? Os gametas ou células sexuais são diferentes das somáticas, até porque os gametas contêm metade da informação cromossômica, né? As células somáticas, no geral, têm o conjunto cromossômico inteiro ali de 46 no nosso caso, né? 46 cromossomos. Tudo bem? Beleza. Bom, agora primeiro eu quero te mostrar o processo básico, né? Aquela condição bem básica da mitose e depois uma outra condição da meiose. Presta bem atenção aí na ideia geral de uma mitose, tá? Aqui a gente tem uma célula 2N igual a 2, tá? Por isso que vai ser interessante vocês irem até a aula passada. É bem importante que vocês revisem a aula de núcleo, que deem uma olhada no que é o cromossomo, o que é a cromatina, o filamento de DNA, tá? Então veja o que aconteceu agora. Ó. Cada um dos cromossomos da célula 2N igual a 2, ele vai replicar. E aí vai dar origem a cromossomos duplos, né? Então aqui vai acontecer um momento de replicação do DNA, e aí temos 2 cromossomos duplicados. Beleza. Aí vai entrar em mitose. Qual é o princípio básico da mitose? Que já dá pra gente comentar agora alguma coisa. A mitose caracteriza-se por fazer células iguais à célula-mãe. Geneticamente iguais também no tamanho, na forma, né? Salvo exceções, pode acontecer alguma mutação e as células resultantes, uma delas ser diferente, enfim. Bom, aqui está representando o momento da divisão acontecendo, isso aqui seria uma metáfase, né, que está indo em direção ao centro, né? E aqui você tem a anáfase, que vai separar as cromátides irmãs, conforme eu falei lá na aula de núcleo, de cromatina, enfim, nós comentamos o que era a cromátide, o que era o cromossomo. Mas isso tudo eu vou retomar depois na aula de mitose, eu vou voltar a falar nisso em cromátide, enfim, tá? Não se preocupe. Muito bem, então aqui separa as cromátides irmãs, né? Pode ser chamado de cromossomos filhos também, ó, esse separou desse, eles estavam juntos aqui, ó, no cromossomo duplicado. Aí você tem ali 2 células iguais à célula que começou. A mitose é usada para proliferação celular de um embrião, por exemplo, para reproduções assexuadas, né, para regeneração de um tecido. Ok? Agora, qual é o princípio da meiose? Acompanha. A meiose já tem um princípio diferente. Ela vai reduzir o número de cromossomos nas células filhas, né, e vai estar envolvida em 3 princípios básicos. Vai ser ou para fazer esporos, que é muito comum em fungos, vegetais, também algas, ou vai ser para fazer gametas, como é muito comum nos animais, ou vai ser até para fazer indivíduos, né, que acontece muito em reprodução de unicelulares, né, tipo algas. Né? Então, a meiose acontece para fazer seres vivos unicelulares, tá? Pode acontecer. Muito bem, qual é a ideia geral? Tu tem uma célula de novo, 2N igual a 2, aí ela replica, fica com 2 cromossomos duplos. Na primeira divisão de meiose, você vai ter uma meiose 1, né? E aí vai reduzir o número de cromossomos. Vejam que esse cromossomo, que é o homólogo desse, ó, o par de homólogos aqui, ele se separou, ó, nas 2 células resultantes da meiose 1. Então esse primeiro momento aqui, pessoal, deixa eu até marcar direitinho, para tu ter exatamente isso, né? Olha só, esse momento aqui, ó, é a meiose 1. Então, vou botar ali, ó, meiose 1. O que fez a meiose 1? A meiose 1 reduziu o número de cromossomos. Eu tinha uma célula 2N igual a 2, tá? Ó, essa aqui, ó, a primeira lá, 2N igual a 2 com cromossomos simples. A segunda, 2N igual a 2 com cromossomos duplicados. Aí essas 2 células aqui, ó, vamos marcar bem, ó, essas 2 aqui, ó, elas são células N igual a 1. Vejam que só tem um cromossomo aí com 2 cromátides, né? Cada um deles. Então, cada uma das 2 células é N igual a 1 com cromossomo duplicado. A meiose 2, o que ela vai fazer? Cada uma dessas células resultantes da meiose 1 vai continuar a divisão e dar origem a células com metade do número de cromossomos da célula original, mas com o mesmo número de cromossomos da célula que começou. Puxa, não estou entendendo. Olha só como é tranquilo. Ó. Comecei 2N igual a 2, terminei N igual a 1 com cromossomo duplo, correto? Muito bem. Cada uma dessas células N igual a 1
vai agora dar origem a células N igual a 1. Só que aqui está com um cromossomo duplicado e aqui está com um cromossomo simples. Tudo bem? Então, ao final, nós temos 4 células iguais em forma, né? Mas com a matéria genética ali diferente, né? O material genético diferenciado, porque a meiose também tem esse princípio, né? Alterar o material genético, e aí as células resultantes são diferentes da original. Então, temos duas coisas fundamentais. A meiose vai reduzir o número de cromossomos e fazer células diferentes geneticamente entre si, tá? Para que serve? Como eu disse no início, para fazer esporos, para fazer gameto, ou até mesmo para fazer unicelulares, né? Para fazer organismos, tá bom? Muito bem. Bom, agora, amigos, nós vamos entrar no ponto interfase, vamos entrar no ponto de fases, né, que antecedem o processo mitótico ou meiótico. Antes de começar nessa ideia das fases, eu quero comentar um pouco sobre algo que está muito em evidência já há alguns anos, que é o tumor ou neoplasia. Essas duas palavras são sinônimos, né? Um tumor é uma neoplasia. Vamos considerar que uma neoplasia é uma alteração que vai levar a uma proliferação de células que está fora da normalidade. O que é uma proliferação dentro da normalidade? Vocês têm ali as mitoses que acontecem para regenerar determinado tecido. Você raspou a pele, por exemplo, você tem que recompor aquele tecido. Isso é uma proliferação dentro da normalidade. Agora, quando a proliferação acontece fora da normalidade, por mitoses, você gera um tumor ou neoplasia. Aqui tem um exemplo, né? Então, tu tem ali células normais, isso aqui pode ser uma parte da nossa pele, tá? Um tecido da pele. Então, tem células normais na nossa pele e tem células alteradas aqui. Essas células devem ter tido o quê? Alguma indução para proliferação, né? Alguma coisa deu de errado ali na superfície da membrana ou até mesmo no DNA que fez ela se proliferar, tá bom? Então é isso, ó, que está representando um tumor, né? Um tumor que é uma proliferação anormal. E isso pode ser tanto para fora, né, como para dentro, daqui a pouco você tem uma proliferação invadindo tecidos internos, tá? Muito bem. Agora, como é que vai funcionar essa alteração? O que vai levar a esse tumor? O que vai levar a essa neoplasia? Então, eu trouxe aqui uma chamada para vocês. Vocês têm que tomar um pouco de cuidado. Vamos subir um pouco um degrau e tornar essa aula um pouquinho mais detalhada, tá? O que é um oncogene e um gene supressor de tumor, tá? O que são genes, na verdade, né? Então, vamos pegar aqui, ó. O gene é um pedaço de DNA que é responsável por dar origem a proteínas, tá? Isso é um gene. Gene é um pedaço de DNA que faz proteína. Existem oncogenes, que são genes que vão levar a tumores ou neoplasias, tudo certo? E existem genes que são supressores, ou seja, que não deixam isso acontecer. Então, são genes diferentes e que têm esse tipo de controle, tá? Eu fiz um esquema aqui para a gente compreender um pouco melhor o que é um oncogene e o gene supressor de tumor. Bom, um oncogene, na verdade, é um gene que derivou de uma alteração de um gene anterior. Então, você pensa num chamado de proto-oncogene. Os proto-oncogenes são genes normais, genes que trabalham fazendo duas atividades bem importantes para nós. Eles estão envolvidos no crescimento de uma célula e também estão envolvidos no controle aí da divisão celular. Então, eles estão envolvidos em processos naturais, tá? Agora, vejam. Quando ele sofreu uma mutação, ele se converte num gene que vai causar o tumor. Então, ele está envolvido no controle, né, do crescimento, por exemplo, e quando ele sofre uma mutação, o proto-oncogene se transforma em oncogene. Quando ele é um proto-oncogene, ele tem uma atividade normal, tá? Agora, quando ele é um gene do tipo oncogene, ele vai ter uma ação alterada e vai proliferar a célula. Então, isso vai ser o tumor. E esse proto-oncogene pode estar envolvido na formação do oncogene futuro e um tumor que você vai chamar de maligno ou de benigno, né? O que seria uma neoplasia ou tumor maligno? É quando a proliferação ela tende a invadir tecidos que estão próximos, adjacentes, ou até mesmo destacar da região natural, atingir a circulação e aí a célula tumoral vai se espalhar, né? Por exemplo, a pessoa está com um câncer de pele, né? Você vai chamar o tumor maligno de câncer agora, tá? É um sinônimo. Então, a neoplasia maligna ou câncer
imagina na pele, está em contato com o vaso sanguíneo. Então imagine que uma célula desse tumor se desprende do tumor e entra no sangue. Quando ela está no sangue, ela vai circular como se fosse uma célula sanguínea. Só que ela pode se aderir a algum órgão. Imagine então que essa célula estava na pele, mas se aderiu ao pulmão. Então agora a pessoa estará com a metástase, ou seja, a célula cancerosa, né, se desprendeu da sua natureza, que era na pele, e está em outro órgão. E aí ela pode sair de novo desse órgão e ir para outro. Daqui a pouco está com muitos órgãos com essa célula alterada. Mas tudo começou lá na pele, num câncer de pele, entenderam? O que seria a neoplasia benigna? É quando geralmente, eu disse geralmente, o tumor fica na região de origem. Entendeu? Mais tarde eu vou mostrar para vocês algumas imagens para a gente ter essa ideia. Bom, ficou claro o que é o proto-oncogene e o que é o oncogene, né? Então, na verdade, o oncogene era um proto-oncogene. Ele só sofreu uma mutação, esse proto, e aí deu origem ao gene que causa o tumor, tá? Bom, o que seria um gene supressor de um tumor, né? Os supressores de tumores, eles retardam a divisão celular e estão envolvidos no reparo do DNA. O que é o reparo do DNA? Quando houver alguma alteração genética, pode ser que esse gene produza, acontecer, esse gene produz substâncias envolvidas no reparo do DNA. Geralmente são enzimas que atuam no reparo do nosso DNA para que a divisão celular não tenha alterações, tá? Muito bem. Então, os supressores de tumores são genes envolvidos na divisão celular, retardando a divisão e fazendo reparo, tá? Tá, mas quando é que teremos o tumor a partir de um supressor? Vamos lá, cuidado. O supressor impede o tumor, correto? Quando ocorre a inativação de um supressor, então você tem o tumor. Isso é bem importante, informação importante. Ó. Então, os supressores provocam o tumor quando eles estão inativados. E os proto-oncogenes, quando sofrem mutações, se transformam em oncogenes. E oncogenes. Olha só, em oncogenes. Eles proto-oncogenes se transformam em oncogenes e aí tornam-se genes tumorais. Entenderam a ideia? Não entendi nada. Vamos de novo. O proto-oncogene é um gene normal, faz crescimento celular. Quando ele sofre mutação, se transforma em oncogene e aí a célula prolifera. Os supressores impedem o tumor. Né? Eles estão envolvidos na divisão celular, retardando a divisão celular e no reparo do DNA, certo? Quando ele não está funcionando, pode ser até por um motivo ambiental, alguma substância que foi ingerida e que alterou esse funcionamento, né? Ou seja, a inativação de um supressor desenvolve o tumor, entenderam? Essa é a ideia. Então, o supressor gera o tumor quando não está funcionando e o oncogene gera o tumor quando ele está funcionando. Tudo bem? Aí aquela ideia, os tumores benignos não têm potencial imediato de invadir outros tecidos. Geralmente, né, eles ficam na área de origem. Né? Podem se transformar em malignos dependendo do caso. Tá? Um caso bem comum, um exemplo, é um lipoma. Né? Lipoma é um tumor de células adiposas. Você pode ver aqui na foto. O desenho aqui está mostrando as células adiposas, né, que são os adipócitos, e eles estão proliferando por algum motivo, alguma indução que tá acontecendo aqui. Então ele vai aparecer como essas bolinhas aqui na pele da pessoa, tá? Agora veja um outro caso. Um tumor maligno, ele tem muitas classificações. Na verdade, pessoal, esse assunto aqui ele é muito diversificado, tá? Ele é cheio de detalhes. O que a gente está comentando aqui é focando no vestibular de vocês. Se vocês forem a fundo nisso, vocês vão entrar em várias partes, em vários detalhes que são muito complexos, né? Então, o que é o maligno? Ele tem potencial imediato de invadir outro tecido. Né? Eu tinha falado para vocês na metástase. Né? Aqui está o nome de um caso comum que acontece nos ósseos. Né? O tumor ósseo é o osteosarcoma. Então vejam bem, qual é o tipo que pode acontecer de tumor maligno? Eu dividi aqui em dois tipos básicos. Né? Você tem os carcinomas e os sarcomas. Qual é a ideia geral? Um carcinoma origina-se do tecido epitelial e um sarcoma origina-se do tecido conjuntivo. Então, quer dizer, na pele você poderia ter os dois, né? Tipo, a pessoa pode ter na pele um carcinoma, porque a nossa pele tem tecido epitelial, ou ela pode ter um sarcoma, porque na pele a gente também tem tecido conjuntivo. Tudo bem? Então aqui, ó, por que é o osteosarcoma? O tecido ósseo é um tecido conjuntivo. Então eu vou chamar esse tumor de sarcoma, porque aqui não é um tecido epitelial, entenderam? Tá legal, pessoal? Então aqui tá mostrando o epitélio, então um epitélio teria um carcinoma, né? Se o tumor fosse, tumor maligno no caso, fosse um tumor
na célula epitelial da pele. Não esqueçam que a pele, na verdade, é um órgão, né? E esse órgão tem vários tecidos. Eu não posso dizer que a pele é um tecido. Bom, pessoal, a partir de agora a gente vai entrar no ciclo celular em si. Você já sabe o que é um tumor, você já sabe o que é, né, a proliferação, uma célula somática, uma célula sexual. Agora a gente entra no momento que vamos dar mais ênfase, né, que é o ciclo composto por dois momentos, que é a intérfase e a divisão celular. Bom, nessa imagem aqui a gente pode ver as duas partes, né? Então vejam bem aqui, ó, vamos deixar aqui. Ó, imaginem que essa célula aqui ela tem uma duração de 24 horas, tá? Então a vida dela é 24 horas. A gente tem ali o momento G1, gap 1, momento S, que é o momento de síntese, momento G2. Esses três pontos aqui caracterizam o que chamamos de intérfase, tá? E é o momento que precede a divisão celular. Esse outro momento aqui é o momento da divisão celular, que é a mitose ou a meiose. Aqui a gente vai representar como a mitose, tá? Vocês estão vendo aqui mitoses, né? Muito bem. O que a gente vai ter que primeiro gravar? Primeira coisa que tu vai ter que anotar aí. Anota em algum lugar, é bem importante isso aqui. Olha só. O momento de intérfase não é o momento da divisão. E é um momento de elevadíssima atividade metabólica. Isso é bem importante. Tanto no G1 como S no G2 vão ter muito trabalho ali, as enzimas vão estar trabalhando, muitas enzimas, tipo, tem muitas organelas que podem estar replicando em alguns momentos aí, né? Tipo, na intérfase tem muita síntese de RNA, tem muita síntese de proteína. Ali, se tiver uma célula em atividade, tipo muscular, vai estar fazendo o tempo inteiro ali produção de substâncias, neurônios ficam o tempo inteiro trabalhando. Então, o G1 é um momento de uma intensa atividade. O período S é um período que vai se programar para a replicação do DNA. Por quê? Se a célula sair no G1 e for para o período S, significa que ela vai fazer uma divisão celular. Tá? Se ela não sair do G1, ela não fará uma divisão celular. Ela ficará ali em período de elevadíssimo metabolismo e vai fazer a sua vida normal. Por exemplo, eu falei agora há pouco no neurônio. O neurônio é uma célula que está o tempo inteiro em G1. Ele não vai fazer o período S e fazer outro neurônio. Ele não vai se dividir e fazer dois neurônios, entendeu? Então, o período G1 é um período em que células podem estar permanentemente ou até mesmo podem estar por um certo momento, aí serem induzidas a entrar em replicação, né? Ou seja, entrar nesse período S para fazer a mitose depois, tá? Um exemplo, além do neurônio e músculo, são células do osso. Tá? Algumas células ósseas estão em G1 o tempo inteiro. Só que elas vão ser induzidas a uma divisão celular se a pessoa tiver uma fratura. Tá certo? Agora vamos mudar só o nomezinho, tá? Cuida com isso. Quando uma célula está nesse estágio que eu estou detalhando, você vai dizer que ela está em G0. Então, o G0 é esse momento de metabolismo celular sem que entre em replicação do DNA, tá? Pode ser que algumas entrem quando forem induzidas, que é o caso de células ósseas, células do fígado, tá? Também pode acontecer. Muito bem. O evento de replicação do DNA, né, você vai ter um monte de enzima trabalhando e a função básica disso aqui é que vamos pensar em uma, né? Nós temos 46 moléculas, mas cada molécula, vamos pensar em uma, vai dar origem a outra. Então, esse é o momento que você vai ter o filamento de DNA dando origem ao outro. Aí é que você vai começar a ter aquele xizinho como imagem, entendeu? Então, tu vai ter uma cromátide aqui e outra aqui duplicada, porque um DNA fez um outro e ficou do ladinho grudado. Aí que tu passa a chamar de duplicado. Então, quer dizer, se é uma célula humana, no G1 nós temos 46 cromossomos simples, né? Só filamentos. No S replica, e aí no G2 você já está com 46 cromossomos duplicados, entenderam? Ou seja, 46 cromossomos duplicados, cada um com 2 cromátides, são 92 cromátides ao total, 92 moléculas de DNA mais histonas, né? Entenderam a ideia? Senhor, não lembro o que é histona. Bom, aí você tem que ir para a aula anterior, tá? Vocês não podem esquecer da aula anterior a esse assunto. Tem que saber o que é a cromatina, o que é a cromátide, o que é o cromossomo. Tá legal? Qualquer dúvida vocês têm que perguntar, tem que lançar a pergunta e a gente vai se entendendo, tá? Mas não pode ficar com a dúvida, porque quando aparece esse assunto é um pouco complicado em provas. Tá? Pode ser que a questão seja bem detalhada, tá?
Muito bem. O que vai acontecer principalmente no G2 ali, o gap 2? O período G2 ele vai ter um aumento de volume. Aqui também pode acontecer determinada síntese de substância, porque o DNA ainda não está totalmente condensado, ele tem trechos descondensados, então pode ser que aconteça a síntese de RNA e até mesmo síntese de proteína. Certas organelas podem duplicar aqui, como o centríolos, né? Ele tem duplicação do centríolo, mas isso também pode acontecer no inicinho ainda da mitose, tá? No momento da prófase, que é a primeira etapa da mitose, tá? Bom, mas o fato é que você vai gravar que o G2 é o momento da preparação para a divisão celular. É isso. Né? Então, tu tem o G1, o S e o G2, momentos de intérfase, que são preparatórios para a divisão. Porém, certas células ficam em G1. E eu chamo elas de células em G0. Elas vão ficar no seu metabolismo comum, maior ou menor, algumas estão muito, outras com menos metabolismo, mas elas não sairão dali, ou sairão induzidas por algum evento, tá? Tudo certo aqui, pessoal? Bom, nesse desenho aqui a gente tem alguma divergência entre autores, tá? Ó, a mitose é o momento da divisão, que é dividida em 4 momentos: prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Certos autores consideram ainda a citocinese, que é a quebra para dividir em 2 células, como um momento fora. Então, por isso vocês estão vendo aqui a mitose e a citocinese. Outros autores consideram a citocinese dentro do processo mitótico, ou seja, na última etapa aconteceria ainda a citocinese. Isso não vai ser muito determinante para você acertar ou errar uma questão, tá? O fato é que você vai ver a mitose num outro momento. Tudo bem? Beleza. Agora observem algumas coisinhas aqui. Ó. O que eu tenho dentro desses eventos, além disso que a gente está conversando? Então eu coloquei aqui uma atenção para vocês. Atenção para os pontos de checagem em G1, G2 e em M. Ou seja, durante a divisão celular, na mitose ou até mesmo na meiose. Esse é um momento bem legal, assim, bem interessante dentro desse assunto, onde você tem os pontos de checagem do DNA. O que são pontos de checagem? Certas enzimas elas podem trabalhar analisando, né, verificando se esse DNA ele tem algum dano. Né? Se esse DNA tem algum dano, enzimas de reparo podem arrumar esse dano. Vou te dar um exemplo que pode acontecer. Né? Tu tens ali a adenina que pareia com a timina ali no DNA, tá? Imagina um pareamento errado me indicando uma mutação genética, uma mutação gênica. Se acontecer esse pareamento errado, se estiver esse pareamento errado, você pode ter uma alteração ali, uma modificação para correção. Então esse é um ponto de checagem durante a intérfase que pode acontecer. Bom, a gente está vendo aqui, né, que pode acontecer em G1 e em G2, tá? Aqui temos um ponto de checagem antes da replicação e vai ter um ponto de checagem depois da replicação em G2. Gravaremos primeiro isso. Existem 2 pontos de checagem durante a intérfase, tá? No G1 e no G2. Agora, isso é o final do G1 e é o final do G2, tá? Agora, durante a divisão, a gente ainda pode ter um outro ponto de checagem que já vou te mostrar, que é o checkpoint cromossômico, que é chamado. Já eu te mostro. Vejam essa perguntinha. Se tiver erros, continua ou não a divisão? Posso fazer a apoptose? Dependendo da célula, gente, a taxa de mutações pode ser tão grande que ela pode ser induzida a uma morte celular programada. O que é uma apoptose? É quando a célula ela vai se autodegradar. É uma morte por indução genética. Então, o DNA controla uma espécie de autodestruição. Imagine uma coisa assim, vou tentar te mostrar com as mãos, presta atenção. Você tem uma célula que tem uma taxa de mutações muito grande, tá? Ela está muito alterada. Então, o que é mais vantajoso? Você fazer uma mitose, fazer muitas correções, gastar muita energia para fazer essas correções e entrar em mitose, ou você destruir essa célula porque devem ter outras que estão fazendo mitose corretamente. Então, a célula pode entrar numa destruição. A apoptose é a morte celular geneticamente programada. Então o DNA começa a fazer uma espécie de contração, né? Ele começa a retrair, uma retração, e aí ele torna-se inativo. Então vão se formando corpinhos, né, resultantes dessas células, né, são fragmentos, a gente chama de corpos apoptóticos, e aí uma célula maior que está ali do lado, tipo, essa célula está se destruindo, formando fragmentos. Um macrófago, que é uma célula muito grande, pode comer esses fragmentos. Então o que aconteceu nesse evento? A morte celular programada. Isso acontece até naturalmente, tá? Em muitos casos
de evolução, de estágios de metamorfose, né, de um animal que é uma larva passando para o estágio adulto, pode acontecer metamorfose, morte celular programada. Mas aqui nós estamos falando de... Aliás, pode acontecer apoptose, né? Morte celular programada. Mas aqui a gente está falando de uma apoptose no sentido da taxa de erro ser muito elevada, né? Então a célula pode ser induzida à apoptose. Tudo bem? Então o número de erros muito grande, ela vai ser induzida. Aqui a gente está colocando o checkpoint cromossômico. Isso aqui já é durante a divisão celular. Aqui pode clarear a mente de vocês para a origem das mutações cromossômicas humanas até, né? Que a gente chama de síndromes humanas, né? Da onde que vem uma síndrome de Down, da onde que vem uma síndrome de Turner, Klinefelter? Essas síndromes, elas derivam de erros, né? Durante a separação cromossômica. Então entenda que os pontos de checagem aqui que tem que acontecer é o seguinte. Que você tem uma célula, deixa eu te mostrar direitinho, olha só. Aqui vocês têm uma célula que está em metáfase, ó, e ela é 2N igual a quanto? Vai pensando aí. Ó. Essa célula aqui tem quantos cromossomos ali dentro? Ela tem 4, né? 4 cromossomos duplicados. Então nós temos uma célula 2N igual a 4, ok? Beleza, agora vocês vão ver que vai acontecer uma separação de cromossomos. Isso tem que ser uma coisa harmônica. Metade para um lado, metade para o outro lado. O que estamos vendo é uma coisa diferente aqui. Você teve a separação desse cromossomo para um polo e desse cromossomo para o outro. É o que a gente está vendo aqui. Ó. Esses cromossomos separaram-se perfeitamente, porque houve o encaixe desses filamentos aqui. Ó. Essas estruturas são microtúbulos, né? Nos cromossomos. Então está tudo encaixado perfeitamente. Então o checkpoint ali, ok. Agora aqui embaixo não. Ó. Vejam que esses túbulos aqui não se encaixaram nesse cromossomo que deveriam ter se encaixado, né? Então esse cromossomo migrou junto para o polo com o seu homólogo. Aí aconteceu um erro, né, de checkpoint. Houve uma não ativação do checkpoint durante a mitose. Ou até durante... Nesse caso é uma meiose que está acontecendo, tá? Mas pode ser durante a mitose também, tá bom? Então olha só o que acontece. Uma célula deveria ter 2 cromossomos ali num polo e a outra também deveria ter 2. Mas aqui nós temos uma célula com 3 cromossomos e a outra vai ter 1 cromossomo, né? Então houve um erro durante a anáfase, tá? Na verdade, o erro de encaixe é anterior, é na fase anterior ali, entre a prófase e a metáfase, que tem que se encaixar esses filamentos aí, né? Mas o erro mesmo a gente vai ver durante as anáfases. A separação errada pode ser tanto na primeira como na segunda anáfase, se levarmos em conta uma meiose, ou na anáfase da mitose, tá? Bom, vejam o resultado. Se é uma meiose, quantos cromossomos tinham que ter a célula resultante? 2, né? Então, se a meiose reduz a metade, a 2N igual a 4, tem que ser N igual a 2. Vejam essas duas aqui, ó. São células com N igual a 3 cromossomos. E essa aqui tem N igual a 1. Então, imaginem que isso é um espermatozoide. Nesse caso aqui, ó, um espermatozoide que teria cromossomos a mais. E aqui espermatozoides que teriam cromossomos a menos. Então, aí poderia gerar síndromes humanas, tá? Entenderam? Essa é a ideia. Não tem muito mistério, né? Não é tão complicado isso aqui. Certinho? Bom, ainda na intérfase, a gente vai comentar um pouco sobre os fatores de crescimento, né, que são bem marcantes aí durante esse evento. O que é um fator de crescimento? Vamos começar com essa ideia. Então, o fator de crescimento, primeiro, eles são proteínas. Tá? Todos os fatores de crescimento são peptídeos, né? Cadeias de aminoácidos. E eles vão se ligar a receptores de membranas. Isso pode ser tanto na carioteca como na membrana plasmática, né? É bem comum esses fatores de crescimento também serem hormônios, e aí eles podem até estar circulando no sangue. Então o que eu coloquei? O fator de crescimento se liga ao receptor, né? E esses fatores são proteínas. Então imagine que nós temos aqui um fator de crescimento que vai se ligar na carioteca, tá? Ele vai se ligar na membrana da carioteca e ele vai desencadear reações ali dentro da célula. Então mensagens químicas vão acontecer para que ocorra um fenômeno chamado de transcrição. Veja que isso é muito legal. Ó. Você tem lá um indutor, que é o fator de crescimento, que vai tocar num receptor, seja na carioteca ou na membrana plasmática. Quando esse indutor toca na carioteca, imagine aí esse exemplo, ele vai desencadear o funcionamento de um gene para que ocorra a síntese de determinada proteína. Então, olha só. Fator de crescimento liga ao receptor, receptor junto com esse fator desencadeia a transcrição,
que é a formação de RNA mensageiro, e depois a síntese de proteína que acontece no ribossomo. Então, mensagens químicas para a transcrição de certos genes envolvidos no crescimento. Quando isso acontece, você vai ter a replicação do DNA e a divisão celular posteriormente. Olha lá, voltaremos aqui rapidinho, para você ter a ideia bem clara. Olha só, aqui, ó. Olha só, imagine que a célula está em G1, ok? Então aí tu tem um fator de crescimento tocando na membrana dessa célula, isso desencadeia a transcrição para fazer RNA-M e também proteína mais tarde, e essa proteína está envolvida na replicação, então vai acontecer a replicação e depois a divisão celular. Então, como vocês viram, existem muitas mensagens acontecendo aí para que a divisão celular exista, né? Não é uma coisa tão fácil assim. Bom, por último, eu queria te mostrar nesse momento de início do ciclo celular a taxa de DNA num gráfico comparando aí com a mitose. Aqui vocês estão vendo uma célula, aqui estão vendo outra, né? E aqui outra. Aqui está numa anáfase, aqui está numa metáfase, aqui eu estou vendo, pode ser uma célula resultante da telófase ou até mesmo uma célula em prófase. O fato é que a gente está vendo células aí em momentos diferentes. A taxa de DNA também varia dentro da célula durante a intérfase e a divisão. Então vamos marcar um caso aqui. Ó. Imagine uma célula em G1, 2N igual a 20, tá? Como certos anfíbios são, 2N igual a 20. Tá? Essa célula 2N igual a 20, ela vai fazer uma replicação do DNA, então período S, e aí vai ficar no G2 com 20 cromossomos duplos. Então quer dizer que do G1 até o G2 duplicou o DNA. Então a taxa de DNA aqui está 2 vezes, né? Então aqui eu tenho 20 e lá eu tenho 20 duplos. Agora tome cuidado, no G1 eu vou ter 20 moléculas de DNA, no G2 eu vou ter 40 moléculas de DNA, mas 20 cromossomos duplicados. Não esqueça que 20 cromossomos assim, ó, são 20 unidades, mas cada unidade cromossômica tem 2 moléculas de DNA que a gente chama de cromátide, tá bem? Ah, senhor, eu não assisti a aula anterior. Tem que ver, porque senão você não vai estar entendendo muito o que eu estou te falando. Então é uma sequência, tá? Você tem que ter visto a aula de núcleo, né, cromatina, cromátide, cromossomo, para depois avançar para essa. Então agora o que vai acontecer? No G2 que eu te falei antes, ele prepara para a divisão, correto? Então agora vai acontecer a mitose e vai voltar aquela taxa de DNA de 2N igual a 20, correto? Aí cada uma das duas células 2N igual a 20 volta a fazer G1, S, G2 e assim vai. Ou vai ficar no estágio de G0 sendo induzido ao momento da divisão em algum momento. Tá bom? Muito bem. Espero que tenham entendido aí esse assunto, né, que é o ciclo celular. Eu te falei que ele é um pouco pesado, assim, um pouco complexo, mas muito importante para a próxima etapa, que é a divisão agora. Bom, no próximo momento a gente vai ver a mitose. Até mais.